Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com duas perguntas do título. A primeira pergunta: Jesus pecou? E a segunda pergunta: ele podia pecar? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus nunca pecou. Os adversários dele não foram capazes de encontrar nele qualquer falha e tiveram que acusá-lo falsamente. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, e no que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo nos escreve que Jesus não tinha pecado. No que diz respeito no livro de 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Já o escritor de Hebreus nos escreve que, como nós, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O mesmo escritor ainda nos fala dele como inculpável, puro, separado dos pecadores. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro também nos fala de Cristo como sendo sem mancha e sem defeito, aquele que não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. No que diz respeito no livro de 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 22. Por fim, o apóstolo João também nos escreve que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. No que diz respeito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5. Perfeito e sem pecado. Verdadeiramente ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas aqui surge uma pergunta. Jesus não pecou, mas ele poderia ter pecado? Há basicamente duas opiniões entre os estudiosos sobre isso. A primeira pergunta nos diz que era impossível que Jesus pecasse. Essa opinião é chamada de impecabilidade. Já a segunda pergunta nos diz que era possível Jesus pecar, ainda que ele não tenha feito. Essa opinião
é chamada de pecabilidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa discussão tem a ver com o ensino bíblico de que Jesus possui duas naturezas, a divina e a humana. Isso quer dizer que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Muitas pessoas que defendem que havia a possibilidade de Jesus pecar durante seu ministério terreno se apegam ao fato de que ele realmente era um ser humano de verdade que teve de enfrentar tentações. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como vimos, de fato, a Bíblia nos diz que Jesus não pecou, apesar de ter sido tentado. A discussão sobre se era possível ou não que ele pecasse, cedendo a alguma tentação, é mais uma inferência de nossa parte. Todavia, com base em tudo o que a Bíblia nos diz sobre a pessoa de Jesus Cristo e suas naturezas humana e divina, podemos concluir que não era possível que Jesus pecasse. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Era impossível que Jesus pecasse? Em primeiro lugar, Cristo possui duas naturezas, mas não duas pessoas. As duas naturezas estão unidas de forma perfeita e indivisível em sua pessoa. A natureza humana de Cristo nunca existiu independente de sua natureza divina. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Além disso, quem peca é a pessoa e não a natureza. Ou seja, o pecado envolve toda a pessoa do pecador. Então seria impossível que Jesus pecasse, sem que, com isso, sua natureza divina não estivesse também envolvida no pecado. Amém? Então, não existe a ideia de que Cristo poderia ter pecado como homem, mas não como Deus. Se Jesus Cristo poderia pecar, e se cremos que Jesus é Deus, conforme revelado na Escritura, então isso significa que o próprio Deus poderia pecar. Mas, se isso realmente fosse possível, ele não seria Deus, pois alguns de seus atributos são a justiça e a santidade infinitas. Então, para que fosse possível Jesus pecar, ele teria de deixar de ser Deus, o que também é impossível, pois um dos atributos divinos é a imutabilidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus não pecou, mas enfrentou tentações reais. Em segundo lugar, a verdade de que Jesus não poderia pecar não significa que as tentações
às quais ele foi submetido não eram reais. Muito pelo contrário, o fato de Jesus não poder pecar implica que as tentações que lhe sobrevieram foram num grau de intensidade muito maior. Isso porque uma pessoa que cede a uma determinada tentação sucumbe antes de conhecer toda a força e velocidade de tal tentação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Somente aquele que permanece resistente até vencer a tentação é que é capaz de conhecer tal tentação do começo ao fim. Somente a pessoa que vence a tentação consegue experimentar toda a extensão do que significa ser tentado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, sim, embora Jesus não pudesse pecar, ele foi verdadeiramente tentado. As tentações que ele enfrentou foram reais. Quem já resistiu e venceu uma tentação sabe o quanto ser tentado pode ser difícil. Mas Jesus foi tentado em todas as áreas comuns aos homens e sempre saiu vitorioso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus não pecou, embora fosse plenamente humano. Em terceiro lugar, dizer que Jesus não poderia pecar não o torna menos humano que nós. O fato de Jesus não poder pecar, na verdade, isso porque o pecado não faz parte da essência da natureza humana, originalmente criada por Deus. Caso contrário, Deus seria o autor do pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. De fato, hoje, possuímos uma natureza humana caída no pecado. Mas isso não foi assim desde o princípio. Quando Deus criou a natureza humana, Ele a fez pura. Contudo, o pecado corrompeu e desvirtuou essa natureza. Como resultado, todos os seres humanos, depois da corrupção do pecado, possuem uma versão desvirtuada, quebrada e adulterada da natureza humana originalmente criada por Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus, o homem perfeito, não é apenas tão humano quanto nós, mas ele é mais humano do que nós. Ele possui a versão original e essencialmente pura da natureza humana. Portanto, não podemos medir a natureza humana de Cristo com base no padrão da nossa natureza. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus não pecou e nem teve vontade de pecar. Em quarto lugar, por não possuir uma natureza humana corrompida pelo pecado durante sua vida terrena,
Jesus também não tinha vontade de pecar. Ele não era moralmente mau para enxergar o pecado como algo que lhe desse prazer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É muito difícil para o pecador entender como isso pode ser possível, pois, por causa da corrupção de sua natureza, sua vontade é escrava do pecado. Seu coração é inclinado ao mal. Mas Jesus não herdou o pecado original e também não teve nenhum pecado factual. Definitivamente, sua natureza humana não está debaixo da corrupção do pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se Jesus pudesse pecar, não haveria esperança para nós. Em quinto lugar, se Jesus poderia ter pecado durante sua vida terrena, então essa seria ainda uma possibilidade real. Isso porque Jesus não abandonou sua natureza humana quando ressuscitou e subiu ao céu. A Bíblia é clara ao dizer que ele é um de nós. Mesmo exaltado na glória celeste, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Por isso, ele é o nosso representante diante do Pai. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Tudo isso significa que, se o pecado fosse uma realidade possível para Jesus há 2000 anos, quando esteve aqui fisicamente, essa possibilidade existiria até hoje. Consequentemente, nada do que está na Bíblia seria confiável. Não haveria qualquer esperança e que pudéssemos nos agarrar. Isso porque a base da nossa justificação diante de Deus é a justiça perfeita de Cristo. Somos redimidos pelos méritos do homem perfeito, daquele que conquistou para nós o que ele próprio não precisava para ser, o perdão dos pecados. Então ele não pecou e nem poderia jamais ter pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus.